O que esperar para os setores de grãos e carnes em 2025? Vamos trazer uma análise muito bacana para você, mas antes eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, Paracatu Rural no YouTube. Também marque o sininho para receber notificações. Agronegócios. A primeira estimativa para a safra de grãos da temporada 24-25, realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta para uma produção de 322,47 milhões de toneladas. O volume representa crescimento de 8,3% ao obtido na safra anterior, ou seja, 24,62 milhões de toneladas a serem colhidas a mais que no ciclo 2023-24, estabelecendo um novo recorde na série histórica, caso o resultado se confirme ao final do ano agrícola. Para a área, estima-se crescimento de 1,9% sobre a safra anterior, passando para 81,34 milhões de hectares. Os dados foram divulgados pela companhia no último dia 15 de outubro, durante o anúncio do primeiro levantamento da safra de grãos 24-25. E para detalhar esses números, vamos acompanhar o podcast Ouça o Agro, de realização da CNA. A coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da Confederação, Natália Fernandes, recebe Gabriel Rabelo. Ele é gerente de fibras e alimentos básicos da Conab, e também Sérgio Santos, gerente de produtos agropecuários da Conab. Os especialistas vão destacar o panorama da produção e da área plantada para arroz, milho, soja, algodão e feijão, além do número de abate de animais e da produção de carne bovina, suína e de frango. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre perspectivas 2024-25 para grãos e carnes no Brasil. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e tenho a presença aqui de dois convidados da Conab. Sejam bem-vindos Sérgio Santos, que é gerente de produtos agropecuários da Conab, e Gabriel Rabelo, que é gerente de fibras e alimentos básicos também da companhia. Muito obrigado, Natália, pelo convite. Obrigado pela presença. Muito bom ter vocês aqui, né? Recentemente, em setembro, a Conab divulgou o seu relatório de perspectivas de oferta e demanda para safra agrícola, para safras agrícolas, né, produtos agrícolas e também para carnes. E a gente está aqui para conhecer um pouco desses números, né, como que fechou o ano de 2024, a safra, e o que a Conab tem previsto tanto para esses dados de produção, como consumo, exportação, enfim, para tanto dados agrícolas como de carnes. Antes de a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a área de atuação de vocês que faz esse relatório, produz esse trabalho anualmente, dando uma visão bastante ampla e completa sobre as produções para o Brasil. Bom, nós trabalhamos na Superintendência de Gestão da Oferta, é a área da Conab que é responsável pela análise de mercado e pelas proposições de política agrícola dentro da empresa. Temos algumas gerências e os produtos lá dentro estão divididos de forma que o Sérgio cuida dos produtos como arroz, soja, milho, algodão, e os produtos como feijão, carnes, leite estão sob a supervisão da minha gerência. É assim a divisão lá dentro. E como ele disse, a gente opera as principais atividades relacionadas à PGPM, a Política de Garantia de Preços Mínimos, dentro do âmbito do governo federal. Tem uma outra área, né, que é responsável pelos levantamentos de safra, e essa área de vocês que vocês explicaram, que atua com a parte de política de garantia de preço mínimo e também com projeções como essa que a gente vai conversar aqui hoje. Inclusive, esse trabalho é um trabalho que é desenvolvido em conjunto também com essa Superintendência de Informação, e eles participam ativamente aí na seleção até dos modelos econométricos que a gente baliza aí essas projeções. É importante colocar que esse trabalho é um trabalho que
Nós aí fazemos diversas análises estatísticas e econométricas e a validação desses modelos e a seleção dos modelos é feita em conjunto com essa área também, trabalhando em conjunto com as nossas superintendências, e neste ano também a gente teve a participação do Banco do Brasil auxiliando também aí nesse trabalho de seleção dos modelos. Bom, Sérgio e Gabriel, vamos começar então com um resumo para ter uma visão geral, né? Para 2025, eu queria que vocês trouxessem aqui quem sobe e quem cai em termos de produção, de área, quais os produtos a gente tem aí previstos para ter um incremento e outros redução. Bom, eu começaria destacando o arroz, eu acho que é o grande destaque do trabalho. Estamos trabalhando aí com um incremento significativo de área de arroz, principalmente resultado de uma boa rentabilidade ao produtor. E para os outros produtos, o milho com uma estabilidade, mas ainda continuando aquela tendência de concentração produtiva na segunda safra, ou seja, temos aí uma retração de área de primeira, mais uma segunda safra que compensa essa retração de primeira. E a soja também com incremento projetado, e algodão também um leve incremento de área. E feijão também a gente trabalhando com um cenário de estabilidade de área produtiva no país. Bom, já para as carnes, a gente também está esperando para o ano de 2025 um cenário de estabilidade na produção, sendo que esse cenário de estabilidade ele é fruto de aumentos na produção de suínos e aves, e uma considerável queda na expectativa de produção de carne bovina. A carne bovina, como a gente sabe, a gente está entrando aí no momento de alta do ciclo pecuário, já temos alguns indicativos desse início de reversão, o preço da reposição já parou de cair, em alguns lugares já está até subindo. Tivemos aí, vamos ter, a tendência é que o ano de 2024 feche com o maior abate da história, e o abate de fêmeas também nos patamares percentuais dos maiores já observados, o que nos leva a crer que o ano de 2025 vai ser um início já de diminuição de oferta. Mas mesmo com a diminuição de oferta, de abates, né, e de oferta consequentemente, ainda teremos a gente projeta ainda a segunda maior produção de carne dos últimos 10 anos, pelo menos. E já no cenário de suínos e aves, a gente espera momentos de um ano de boa produção, de aumentos produtivos nas duas proteínas, muito em virtude do cenário um pouco mais controlado de preços de grãos, né? Que dentro da suinocultura e da avicultura de corte, sobretudo, a avicultura de postura também, mas nesse caso a gente se atém à avicultura de corte. A gente sabe que o arraçoamento, a ração, compõe aí mais de 70% do custo de produção. Então, por isso a gente espera esse aumento produtivo. No geral, então, aumentos, né? Não tá nada muito significativo para queda, o que é bom, e segue também um pouco o fluxo do que o Brasil sempre vem investindo e conseguindo de resultados, que é esse incremento, a não ser quando tem problemas climáticos, que é o que tem afetado muito as produções. Mas agora a gente vai adentrar um pouco em cada um dos produtos. E você, Sérgio, colocou o destaque para o arroz, né? Melhoria de rentabilidade. A gente acompanhou durante o ano de 2024, já no final de 2023, que realmente os preços estavam se valorizando no mercado internacional também, não só no nacional, puxado por um problema de oferta mundial, e a gente viu esses preços aumentando durante o ano. Isso acaba incentivando, né, os produtores. Então eu queria que você trouxesse um pouco mais de precisão os números que foram analisados para o mercado de arroz. Bom, o arroz, quando a gente analisa uma série histórica, nós identificamos que ao longo dos anos o arroz ele veio perdendo área, principalmente para a soja, não só no sul do país, como no restante do país também. Isso tudo refletiu numa produção menor, e a gente chegou num ponto que o nosso estoque de passagem do arroz ele se encontra num baixo patamar. Hoje a nossa estimativa é que para fevereiro agora de 2024, o estoque inicial dessa safra que foi colhida era um estoque referente a apenas 13 dias de consumo nacional, ou seja, um estoque bem limitado. Só que a partir de fevereiro, principalmente em março, começa a intensificação da safra, a colheita, e obviamente a gente tem uma recomposição desse produto no país. Porém,
é uma oferta aí que é muito ajustada à demanda, e também a gente teve um cenário também tanto interno, com os problemas climáticos no Rio Grande do Sul, que também afetaram a produção nacional, e além disso um mercado internacional também com preços elevados, dado aí uma restrição às exportações por parte da Índia, que é o principal exportador mundial do grão. Então isso tudo levou aí que o preço do arroz realmente ele valorizasse de forma significativa, né? E a gente chega agora no momento do plantio com um patamar de rentabilidade muito bom ao produtor, que com certeza vai refletir numa expansão diária, não só no sul do Brasil, também como no restante do país. E essa expansão também produtiva para o restante do país é importante também por uma questão de logística e questão de abastecimento do grão. Com isso, com essa projeção nossa de recuperação produtiva, nós estamos trabalhando com uma produção de 12 milhões e 100 mil toneladas para a safra 24-25 de arroz, nós vamos ter aí uma retomada dos estoques de passagem. Porém, ainda vamos chegar aí a estimativa que no final de fevereiro de 2025, o estoque de passagem ele fica aí próximo de 1 milhão de toneladas, 900 e alguma coisa, muito próximo de 1 milhão, mas ainda com espaço ainda possivelmente aí de mais expansões aí para que a gente, nas safras subsequentes, para que a gente tenha uma situação mais confortável de abastecimento interno. Esse é um objetivo das políticas do governo federal e, de fato, ele vem sendo refletido aí nos números projetados para a próxima safra. E com essa... Falando ainda de arroz, ainda com essa expansão produtiva, a gente abre de novo a possibilidade da gente voltar para um cenário superavitário na balança comercial. Dado que agora, o ano de 2024, dado essa oferta mais limitada, a gente aí, depois de um longo período, a gente está trabalhando com um ano deficitário, ou seja, a gente está importando, nós vamos importar mais do que exportar arroz. Já para o próximo ano, a gente trabalha aí que haja uma nova reversão e a gente volte para a normalidade superávit na balança comercial. Uma recuperação diária, né, e da produção que, como você colocou, o Brasil veio perdendo ao longo dos últimos anos. Principalmente por uma questão de rentabilidade que não era tão atrativa. Agora o cenário ele mudou e apesar de que trabalhamos aí com uma retração de rentabilidade para a próxima safra, até porque vamos ter mais oferta interna, né? Essa é a perspectiva. A nossa estimativa é que a rentabilidade ela continue atrativa, obviamente em patamares inferiores do que está sendo de fato alcançado pelo produtor em 2024, mas um patamar que com certeza deve continuar incentivando o plantio de arroz no Brasil. E tem a questão climática, né? Com uma probabilidade alta até de chegada de laninha, vocês acreditam que isso pode de alguma forma influenciar nesse resultado do arroz? Sem dúvida nenhuma. A laninha, ela na série histórica, ela se mostra ser um evento climático favorável ao plantio de arroz, principalmente na atual conjuntura que encontra o principal estado produtor, que é o Rio Grande do Sul. As barragens, elas se encontram bem abastecidas. Então, com barragens bem abastecidas e com o laninha, que usualmente traz um período de insolação maior para a cultura, isso tudo tende a refletir uma melhor produtividade. Então, a melhor produtividade em conjunto com a expansão diária, a gente chega aí à nossa estimativa de incremento de produção de arroz de 14, quase 15% essa variação produtiva da safra 24, da safra 23-24 para 24-25. De acordo com o primeiro levantamento da safra de grãos 2024-25, divulgado pela Conab no último dia 15, os produtores também devem destinar uma maior área para soja, com elevação de 2,8% quando comparada com a temporada anterior. No entanto, o percentual de crescimento de área da oleaginosa está arrefecido nesta safra, sendo este o terceiro maior percentual de incremento registrado desde o ciclo 2009-2010. O atraso do início das chuvas, sobretudo nos estados da região centro-oeste do Brasil, vem atrapalhando os trabalhos de preparo do solo e do plantio. Ainda assim, a produção está estimada em 166,05 milhões de toneladas. Para o milho, a Conab projeta uma recuperação de 3,5% na safra, sendo estimada uma colheita total em torno de 119,74 milhões de toneladas.
com a área se mantendo em 21 milhões de hectares. Na primeira safra do cereal, tanto a produção como a área cultivada, a expectativa é de redução de 1,1% e 5,4%, passando para 3,76 milhões de hectares semeados, com a produção estimada em 22,72 milhões de toneladas. É sobre essas duas safras que Gabriel Rabelo, gerente de fibras e alimentos básicos da Conab, e Sérgio Santos, gerente de produtos agropecuários da Conab, falarão neste bloco. A mediação é realizada por Natália Fernandes, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Além do arroz, tem o cenário de grãos também, que você colocou, né? A gente vem acompanhando queda nos preços, né? Acumulada de 2024 para soja, milho, e aí desincentivando um pouco o produtor nas suas atividades, às vezes atrasando um pouco a aquisição de insumos também. Então eu queria que você trouxesse um pouco essa perspectiva para esses grãos, para os principais grãos produzidos no Brasil. Quando a gente fala de milho e soja, são dois produtos que eles têm um preço interno muito correlacionado com o preço internacional. Ambos os produtos, eles têm hoje um mercado internacional bem abastecido, principalmente com a boa safra que a gente espera para a soja e para o milho nos Estados Unidos agora, né? Então, o mercado ele vem trabalhando pressionado, né? Com essa boa oferta. Tivemos aí recuperação produtiva da Argentina, também nesse ano de 24, isso tudo tem refletido nesses preços mais reduzidos. E com isso, refletiu nessa segunda safra menor, numa retração diária em relação à safra anterior, né? A safra que a gente que recentemente finalizamos a colheita, né? Para a próxima safra, a estimativa é que no momento do plantio da segunda safra, que hoje é a nossa principal de milho, né, os preços estarão possivelmente em melhores patamares. E também temos aí internamente uma pressão de demanda, dado um contínuo crescimento de produção de proteína animal, que o Gabriel com certeza ele vai detalhar mais, e também um importante crescimento do consumo de milho para a produção de etanol. A nossa estimativa é que para o ano de 2025 haja um crescimento de 17%, mais de 17% nessa demanda de milho para a produção de etanol. Então, possivelmente no próximo ano o produtor ele vai ter um cenário um pouco mais atrativo, e com isso a gente trabalha também com uma expansão de segunda área de milho. Apesar de que o cenário para a primeira é de retração, dado que o plantio da primeira é agora e o cenário de primeira não é tão atrativo. Mas o resultado final ainda é um pouco positivo, tanto para milho quanto para soja? Sim, porque milho praticamente estamos trabalhando com estabilidade. Como eu adiantei, a perda diária da primeira está sendo compensada pela segunda, porém temos aí uma perspectiva de recuperação de produtividade. Milho foi muito afetado na safra 23-24, tanto a primeira quanto a segunda safra. E aí observamos problemas aí climáticos em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí. Então isso tudo refletiu numa produtividade abaixo do que numa normalidade climática é esperada. Para o próximo ano, também trabalhando, fazendo uma análise dos anos de laninha, a gente chega aí com uma perspectiva de melhora na produtividade, que de fato essa recuperação produtiva que nós estamos trabalhando para o milho, que é chegando próximo de 120 milhões de toneladas, é basicamente uma recuperação de produtividade projetada pela nossa equipe. E Gabriel, diante dessa recuperação da produção de soja e milho, então aumento da produção de etanol de milho, então uma geração ali de DDG também, desses insumos para a pecuária, um aumento da oferta, né, de forma geral, isso influenciou de alguma forma as perspectivas para carnes? Sim, influenciou, claro. Começando pela bovinocultura de corte, como você citou o DDG aí. Apesar de a gente estar projetando aí uma queda na oferta para 2025 em torno de 4,5%, como eu citei anteriormente, é a segunda maior oferta de carne dos últimos 10 anos, boa parte do que vai estar segurando essa queda de oferta são os confinamentos. A gente hoje tem aí um abate para esse ano de 2024 de 38 milhões de cabeças, mais ou menos, que a gente está projetando, e a gente tem aí confinamentos da ordem de 7, 8 milhões de cabeças confinadas. A gente espera que esse número vá se manter no ano que vem,
porque a gente vai ter uma melhor disponibilidade de DDG, de milho, de soja, de rações que normalmente são utilizadas no confinamento. A gente espera um custo de confinamento, né, nos chamados boitéis aí, um pouco mais controlado, que vai ser um grande incentivo para o confinador, para o pecuarista, e que vai ajudar na oferta interna, na oferta de carne, da carne bovina, a segurar essa queda, né? Diminuir um pouco essa queda produtiva. Isso é positivo, né? Porque a pecuária de corte viveu aí, os produtores vivenciaram aí uma queda nos preços por conta do aumento dos abates considerável, que começou a reverter agora em meados de 2024, né? A partir de junho. Então, ter um insumo mais disponível e mais competitivo é bom, porque o produtor consegue ter essa opção também de confinar, né? Sim, é uma recuperação da rentabilidade do produtor e principalmente do confinador, que teve tão apertada aí nos últimos anos, né? Isso é um bom horizonte para eles de ter rentabilidade nessa produção. A gente sabe que os animais de confinamento, boa parte já são confinados, vendidos já a termo lá na frente, com vários deles destinados à exportação. A gente sabe que nos últimos anos a China estava pagando muito mais caro para boi jovem, boi confinado, o que nos últimos meses, nos últimos anos, isso até se diminuiu, até sumiu um pouco. A tendência é que esse ágio do boi jovem, do boi confinado, do boi muito bem terminado, aumente aí nos próximos meses. E isso é um bom horizonte no campo da rentabilidade do produtor. Uhum. Para carne suína, a gente viu também uma reversão, né, de um cenário que vinha os produtores muitos anos com preços baixos. Em 2024 teve uma recuperação também. Como que estão as perspectivas para o lado de suínos, tanto em relação à produção como à demanda, né, global de forma geral? O produtor de suíno, o suinocultor, né, ele é um dos mais resilientes que existem, na minha opinião. Você vê lá na região sul, são vários e vários anos de operação no vermelho, e o que a gente até observa algum certo aumento no suíno vivo. A gente está projetando um cenário positivo para isso, mas a melhor notícia para o suinocultor é a projeção de custos mais baixos. Acho que a chave para o suinocultor, principalmente, dada essa dificuldade ao longo dos últimos anos do suíno vivo escalar preços e conseguir um aumento de preços, uma variação mais forte, como a gente observa no boi gordo, né? O horizonte mais positivo para o suinocultor é um cenário de custos mais controlados. E aí vai entrar o manejo, vão entrar várias outras variáveis que vão ajudar ele a controlar esse custo. Mas ele conseguindo controlar o custo da ração, que é os 70%, 80% do custo dele, já é um bom horizonte, o que nos leva a projetar ainda, por exemplo, um aumento de quase 3%, se não me engano, nas exportações, que vem crescendo ano a ano também. E isso mesmo com a diminuição da dependência da China. Lá em 2020, a China importava 50% da carne suína brasileira. Hoje em dia, os percentuais da China estão menores do que 20%. Ou seja, a gente abriu outros mercados, a gente está diversificando os destinos da carne suína brasileira. Tem Filipinas, tem Singapura, tem Hong Kong, que historicamente acaba enviando alguma parte desses volumes para a própria China. Mas esses novos mercados que o Brasil está conseguindo atingir diminuem a dependência da China, e isso também é um horizonte positivo para o suinocultor, que não vai depender só de um destino que acaba ditando os preços. E para a carne de frango isso também ocorre? O fato de exportações auxiliarem no comportamento, né, do mercado para um aumento também de produção? Sim. No caso da carne de frango, da avicultura de corte, essas exportações são mais pulverizadas, né? A China ainda é o maior destino, mas acho que, se não me engano, são 13% ou 14% das exportações totais, o que é totalmente discrepante dos 20% e dos quase 50% hoje da carne bovina. E a carne de frango também, a avicultura de corte, também muito resiliente, né? A gente está vendo aí o mundo inteiro sofrendo com problema de influenza aviária, vários embargos comerciais de países que não recebem mais, de países onde houve essas ocorrências, e o Brasil segue incólume nesse cenário, né? A gente teve alguns casos em aves silvestres, em algumas granjas de
de subsistência, de fundo de quintal, em granja comercial nenhuma. Há pouco tempo atrás a gente teve o foco da doença de Newcastle, que também foi controlado, que não deve gerar nenhum impacto muito grande aí nas exportações. Então, o Ministério da Agricultura, junto com os produtores, obviamente, confirmam aí a biosseguridade e toda a segurança da carne de aves brasileira, que também a gente está projetando um novo aumento, um novo volume de exportação, um novo aumento produtivo da ordem de 2% também, que é o que vem acontecendo ano a ano, um cenário de custos mais controlado. Então, é um cenário positivo para o agricultor também, para o alojador de plantio de corte. O que esperar das exportações envolvendo o agronegócio brasileiro em 2025? A tendência é de ritmo forte, mas uma cultura em especial deve perder volume: o milho. O cereal, cuja produção foi menor em 2024, passa por grande demanda interna e, naturalmente, os volumes embarcados tendem a ser menores. É o que destacam Gabriel Rabelo, gerente de fibras e alimentos básicos da Conab, e Sérgio Santos, gerente de produtos agropecuários da Conab. Em entrevista ao podcast Ouça o Agro, para a coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Natália Fernandes, eles destacam as previsões para as exportações e falam também sobre o mercado pecuário. E, Sérgio, em relação às exportações para os produtos agrícolas, a gente também deve seguir um crescimento que vem anualmente, né, de ganhar novos mercados e expandir as exportações para os principais grãos, né, que a gente trabalha com exportação? Bom, de forma geral, sim, com uma exceção. Uma exceção importante, o milho. Né? O milho, agora nesse ano de 2024, a gente já nota uma retração de exportação em relação ao ano de 2023, principalmente pela questão de menor disponibilidade, né, de grão, de fato, para efetivar essas exportações, e também um cenário de preços internacionais mais baixos, como eu destaquei anteriormente. Para a próxima safra, apesar do aumento produtivo, a gente tem esse aumento que o Gabriel destacou, principalmente para consumo de suínos e frangos. E além disso, a questão do consumo para a produção de etanol de milho também. Com isso, a gente possivelmente, com esse volume estimado de 120 milhões de toneladas, vamos ter uma disponibilidade que teremos que reduzir aí levemente o volume exportado. Então a nossa estimativa é que esse volume para 2025 fique em torno de 34 milhões de toneladas de milho exportado pelo Brasil. Já em relação ao algodão, temos aí uma tendência de crescimento de área e crescimento produtivo, né, ao longo aí dos últimos anos, e o Brasil ele vem se tornando cada vez mais relevante nessa comercialização de algodão no mundo, né? E a gente trabalha aí com um novo incremento. A perspectiva é para o ano de 2024, a gente tem uma perspectiva de crescimento de próximo de 75% de crescimento das exportações. As exportações, a gente trabalhando com para quando? Para 2024, para a safra 23-24. A gente já tem uma projeção de significativo incremento, e para 24, 25, a gente trabalha com um novo incremento, mas é um incremento mais tímido, né? Mantendo meio que o patamar que a gente alcançou em 24, que já é um patamar bem relevante, já é um volume bem significativo. A gente trabalhando com incremento de apenas 1,1% para o ano de 2025, para a comercialização de algodão, para a safra 24-25 de algodão. Tá? Já para a soja, a gente teve os problemas climáticos, também restringiu a disponibilidade de soja para a safra 23-24. Isso tudo, a gente teve uma redução das nossas estimativas de exportação para essa safra, mas para 24-25, dado que a gente trabalha para a soja para uma expansão de área, próximo de 3%, é importante colocar que é uma expansão projetada, mas a gente já nota aí uma redução desse ritmo de crescimento do plantio de soja no Brasil. Porém, dado que
é uma expansão de área e também temos aí uma projeção de recuperação de produtividade, um cenário climático mais favorável. Também a safra 23-24 foi muito impactada, a safra de soja, né, como todos sabem. Então, com isso a gente chega a uma produção estimada de 166 milhões de toneladas. Com isso a gente possivelmente vai ter aí mais disponibilidade de soja para a gente ter um incremento aí significativo do volume exportado de soja para a safra 24-25. E a gente trabalha aí com um volume próximo de 104 milhões de toneladas exportadas de soja para essa safra. No caso do milho que você citou, acaba que esse movimento que está dentro da perspectiva é positivo para o setor, porque o mercado vai se regulando, né? E tendo a opção de exportar ainda com um aumento de consumo de forma geral, né? O Brasil também exportando milho para a China, tem essa opção de direcionar para a produção de etanol, para pecuária, que tem números positivos aí de produção e que vai demandar esse volume, e também para exportação. E aí a gente espera também que dê uma segurada aí nos preços para que seja que o produtor de milho também possa ter os seus resultados positivos. A gente falou praticamente de todos os produtos aqui, fica faltando só o feijão, acredito eu, né? Que é um produto muito importante também para o mercado brasileiro. Então vamos passar um pouco por esses números de produção, de oferta e demanda? Sim, é até interessante, fazendo um gancho com o que vocês estavam falando agora sobre exportação, né? Aconteceu um fato muito curioso com o feijão nessa safra 23-24, que deve acontecer em menor escala, né? Em muito menor escala na safra 24-25. O Brasil sempre foi, historicamente, um importador de feijão preto, principalmente, para suprir a demanda do segundo semestre. A gente importava muito da Argentina. E o que ocorreu esse ano foi exatamente o oposto. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2023, o Brasil exportou 140 mil toneladas de feijão, principalmente feijão calpi, e o principal origem é o Mato Grosso, o principal estado de onde esse feijão sai, e importou 70 mil toneladas, quase que a totalidade de feijão preto da Argentina. Nesses 7 primeiros meses de 2024, esse cenário se inverteu. A gente já exportou 160 mil toneladas, e boa parte disso é feijão preto, e importamos só 15 mil de outros feijões, né? A gente se tornou praticamente autossuficiente no feijão preto, que ocorreu sobretudo devido a um plantio, um aumento de área muito forte na segunda safra no Paraná, que aconteceu muito em virtude de um cenário de preços muito favorável à época da decisão de plantio. O feijão hoje ele é dividido em 3 safras, né? A gente sabe, e é uma cultura que é muito sujeita é uma cultura de ciclo curto, então ela está muito sujeita ao preço, aos preços de mercado no momento da decisão de plantio. O produtor ele fica muito na mão disso na hora de decidir plantar ou não. Então, para esse ano de 2023-24 que se encerra, a gente teve esse aumento produtivo muito forte, né, na segunda safra, o que a gente talvez espera que continue na próxima safra, porque mesmo com esse aumento produtivo, o preço não caiu muito dentro da sazonalidade normal de preço do feijão, que a gente consegue observar claramente uma sazonalidade, muito em virtude desse enxugamento de oferta que teve por conta das exportações, que a gente conseguiu exportar volumes muito altos para diversos países que ajudaram a dar uma enxugada nessa oferta. Para a safra 24-25, a gente está prevendo um aumento de área tanto na primeira quanto na terceira safra, e uma leve queda na segunda, que, apesar de ser uma leve queda, ainda vai ser um dos maiores áreas para a segunda safra, muito em virtude de essa safra que se encerra ter sido um número muito alto. Então, apesar de ser uma queda, ainda é um número bom, vamos dizer assim. E isso associado a uma leve queda de produtividade, porque em virtude dessa ocorrência do Laninha, o feijão era plantado no país inteiro, né? Em alguns estados essa produtividade está subindo, em outros está caindo, mas no cômputo geral, na média, uma leve queda, e isso está dando praticamente uma estabilidade, uma alta de 0,4% no volume produzido total de feijão na safra 24-25. Uma coisa importante que a gente tira desse fechamento do quadro de suprimentos 24-25 é que esse aumento produtivo muito forte, a gente acredita no maior consumo. Já nesse ano de 23-24, as enchentes que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, que é um grande consumidor de feijão, teve uma grande demanda para cestas básicas, para toda essa parte social que
teve muita aquisição de feijão para essas cestas, o que corrobora com essa expectativa de aumento de consumo. E a gente consegue ver aí os últimos dados do IBGE de inflação, de desemprego, estão em patamares bem controlados, o que o feijão a gente sabe que é um produto de alta elasticidade de renda-demanda, então as camadas mais baixas da população tendo um acesso um pouco melhor à renda, a aquisição de feijão nessas camadas acaba aumentando, o que a gente acredita que vai aumentar o consumo ainda mais para a safra 24-25. Mas mesmo assim ainda com o estoque de passagem nos maiores patamares, porque o aumento produtivo ainda foi superado. Bom, e é até importante pontuar aqui em relação ao consumo de arroz, que é um bem complementar ao feijão, né, na cultura brasileira, e a gente nota que para a safra 23-24 a gente já tem projetado no nosso quadro de suprimento uma recuperação de consumo. Isso tudo muito atrelado também a um aumento das transferências governamentais, que sem dúvida nenhuma aí também teve um efeito sobre o consumo interno do grão no país. A gente já está quase chegando ao final aqui, mas como a gente falou bastante de números positivos de forma geral, eu queria trazer a questão climática. Porque por mais que o Laninha traga um efeito realmente positivo para algumas atividades, a gente tem visto agora uma situação bastante complicada, né, de seca em uma boa parte do país, mais de 150 dias sem chuvas, agora mais de 180 talvez dias sem chuvas. Muitas atividades estão numa fase crítica. No seguinte, a gente não falou aqui sobre café, mas o café esperando a chuva para a florada, para o pegamento da florada inclusive, grãos também, os produtores esperando chuvas para plantio. Vocês acreditam que de alguma forma o Laninha pode afetar negativamente esses números que estão com perspectivas positivas por conta dessa fase agora de plantio, que a gente ainda não tem uma semeadura estabelecida para grãos? Como você bem adiantou, o Laninha de forma geral, principalmente esse cenário de Laninha moderado, ele, quando a gente olha a série histórica, a gente olha outros anos semelhantes, com clima semelhante ao que está sendo projetado, usualmente é positivo. Porém, a gente tem esse atraso do plantio, que eventualmente pode refletir aí numa janela de plantio para uma segunda e impactando principalmente numa segunda safra. Mas a gente ainda tem que aguardar para saber se de fato essa janela de plantio de uma segunda safra, de uma safra 24-25, ela vai ser realmente muito afetada pelo esse atraso agora. Uhum. Né? Ainda tem um tempo aí pela janela, né? Mas é que realmente previsão de chuva consistente está um pouco longe do período que o produtor gostaria. A gente sabe que Paraná, Rio Grande do Sul, principalmente os estados da região sul, mas o Paraná, por exemplo, é um grande produtor de milho, é um grande produtor de feijão, se não o principal. Então, a primeira safra é um volume bem considerável. Caso essas chuvas venham muito espaçadas ou poucas, né, pode sim ser um impacto negativo na produtividade e consequentemente na produção final. Uhum. Ainda que o Rio Grande do Sul tá com chuva, né? Tá com chuva diferente do restante do país, mas é isso. Vamos aguardar o desenrolar desse clima que todos esperam para uma regularidade. Por mais que esteja difícil, né? Na atual conjuntura. Chuva, calma. Vamos terminar então falando de preços, que é algo que também o produtor fica bastante de olho, até porque todo mundo quer aumentar a sua produtividade, melhorar os seus resultados dentro da propriedade e muitas vezes quando a gente fala de um aumento de oferta, a gente fala sobre queda de preços. E como vocês fazem não só uma perspectiva para a oferta, mas também para a demanda, queria saber a visão da Conab em relação ao comportamento de preços para o ano de 2025. Bom, em relação ao arroz, eu acho que eu já destaquei bem aqui para vocês, né? A perspectiva é de redução de preço para o próximo ano, uma oferta maior. Quando a gente passa pro milho, hoje com a entrada da safra norte-americana e o mercado já com estoque de passagem também mais elevado, a gente espera que o preço ele tenha dificuldade de recuperação ao longo de 2024. Em 2025, dado também a gente tem todas as incertezas em relação a clima, seca, a safra da Argentina, que é muito importante também para uma precificação do milho no mercado internacional, e a primeira safra brasileira, que a gente está trabalhando com uma redução, e o clima, querendo ou não, pode também afetar numa produtividade, esses fatores dessa safra no primeiro semestre, Argentina e Brasil, pode refletir aí também num aumento
mais significativo de preços em meados de 2025 e com isso reforçar a nossa perspectiva de um incremento de área de segunda safra de milho no Brasil. E para a soja? Para a soja, temos aí um cenário internacional com bastante oferta também. O estoque de passagem ele vem subindo de forma significativa nos últimos anos e com isso possivelmente o mercado ele vai ter dificuldade sim de romper de forma mais significativa os atuais patamares de preço. Aí com a entrada da oferta da safrinha, aí pode ser que ainda dê uma segurada, né? Numa possível recuperação, aí vem a safrinha e depois dá uma segurada. Mas só de ter uma melhoria já é algo positivo para o produtor tomar essa decisão referente à segunda safra. Sim. Nas carnes, o cenário de preços ele é um pouco contrabalançado por uma carne específica em relação às outras duas, né? Logicamente, a carne bovina com uma diminuição de oferta, a gente já está vendo isso hoje, né? O boi gordo está aí há 30, 40 dias de aumentos diários, praticamente consecutivos, segundo dados do CPE, aí a gente consegue ver. A gente espera um certo arrefecimento nisso agora no fim do ano com a entrada das chuvas, tem o segundo giro de confinamento também. Mas, de uma forma geral, para o médio e longo prazo, a gente espera a valorização da arroba do boi gordo, o que vai acabar limitando maiores aumentos na carne de frango e na carne suína. A gente sabe que com a carne bovina num preço um pouco mais alto, tem uma forte migração da demanda para a carne suína e para a carne de frango. Mas, se esse aumento de preço for muito forte, essa demanda vai para outras proteínas, como os ovos, para proteínas mais baratas. Então, de uma forma geral, a gente vislumbra um aumento percentual mais acentuado no boi gordo e aumentos menos acentuados tanto no frango vivo quanto no suíno vivo. Importante ressaltar que a gente projeta para essas carnes especificamente, a gente projeta os preços em Santa Catarina, no caso da suinocultura, que é o maior produtor, e no Paraná, no caso da avicultura de corte, que é o maior produtor também. Então, esse é o cenário de preços aí para o médio e longo prazo. O que esse aumento percentual de preço mais baixo na avicultura de corte e na suinocultura não é uma notícia ruim para o produtor, porque, como a gente citou anteriormente, os preços dos insumos, principalmente da ração, vão estar mais controlados, o que, no final das contas, o produtor quer saber de rentabilidade, não quer saber se o preço do que ele está vendendo está alto ou está baixo. No final das contas, é o que sobra no cômputo geral da fazenda dele. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais,
pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Seguir a Jesus é uma decisão e um processo pelo resto da sua vida. Não é possível seguir sem andar. Você precisa se movimentar. Em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Quando Paulo escreveu esses versículos, ele era um idoso na prisão em Roma. Ele estava no final da vida. Ainda assim, ele disse que ainda não havia chegado lá. Se qualquer um tivesse o direito de dizer "eu cheguei lá espiritualmente", seria o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas Paulo disse: não, eu não cheguei. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou me tornando mais com Cristo. Qual é a armadilha que vai te impedir de seguir o exemplo de Paulo e continuar crescendo em Cristo? Orgulho. O orgulho vai te impedir de crescer, porque quando você finge que tem tudo sob controle, você não faz nenhum esforço para se tornar mais espiritualmente maduro. Ninguém tem tudo sob controle. Humildade leva à felicidade, porque faz você ser ensinável. Pessoas felizes nunca param de crescer. Se você parou de crescer, está infeliz, porque você foi feito para crescer. Felicidade e humildade andam juntas, porque pessoas humildes são ensináveis. Estão sempre perguntando: como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser um amigo melhor? Ou como eu posso ser um chefe melhor? Como eu posso ser um seguidor melhor de Jesus Cristo? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.